todos. Ganhar. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados: procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. À noite hoje, então nós temos a presença do nosso irmão Pedro Brum, que veio nos fazer a palestra do Centro Espírita Consolador Prometido de Tubarão. Fica à vontade, nosso irmão. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu quero primeiro agradecer o convite da casa para nós estarmos aqui reunidos nesta noite, um pouquinho quente, né? Mas promete frio a partir de amanhã, então já muda para a gente aqui, tá? O nosso tema, converter ou convencer. É até uma palavra que às vezes eu até me engajo para falar, porque ela é tão, a sonorização é tão próxima uma da outra, mas ela é extremamente antagônica. O que uma quer dizer, o que a outra quer dizer. A nossa fonte é o livro Caminho, Verdade e Vida, o item 15, o item 13 do livro Perante Jesus, todos dois na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humano, que vai nos chamar a atenção o que é que nós temos que fazer. Cai um pouquinho da palavra inicial do nosso irmão sobre a questão, né, do nosso processo evolutivo. E ele diz o seguinte: e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. É uma anotação de Lucas, no capítulo 22, no versículo 32. Jesus disse. O que Jesus quer dizer? E tu, quando te converteres, fortalece seus irmãos. São os nossos modelos, que Jesus já chama a atenção de Pedro para ele se mudar para tornar-se modelo, para que a gente possa entender o que é o Evangelho. E Emmanuel fala para a gente o seguinte: não é tão fácil a conversão do homem, quando afirma os portadores de convicções apressadas. Muitas das vezes nós vemos pessoas que chegam à doutrina espírita, quer revolucionar, acha que está convertido, mas às vezes está convencido. São duas coisas bem antagônicas. E ele vai trabalhar exatamente isso para nós entendermos, tá? Muitos dizem eu creio, mas pouco podem declarar estou transformado. Porque a transformação é uma coisa de dentro para fora. Conversávamos, né? Então, de uma problemática que eu vivenciei, conversando com o Joelma ali, às vezes meu pai chegava e falava assim: meu filho, dá, já desencarnado, dá outra face. Dá a sua, pai, porque a minha dói, a sua não dói. Porque ainda não estava convertido, como não estou ainda convertido, mas estou convencido e trabalhando para a conversão. Que nós temos que entender que a natureza não dá salto, diz Allan Kardec lá no livro As Obras Póstumas. Nós não damos salto. Se vivenciássemos, como diz um espírito uma vez, Maurício, se buscássemos, melhor dizendo, no arquivo passado, viríamos situações bem diferentes. Uma espírita que convivia muito com Chico,
Uma vez estava lá, o Chico olhou e falou para ela assim: minha filha, transforma porque você foi a baronesa de Guise. E quando Catarina de Metz quis fazer a matança na noite de São Bartolomeu em 1584, ela quis recuar, mas a duquesa de Guise incentivou ela a continuar. Alguns autores dizem que o rio Sena chegou a ficar vermelho de tanto sangue. E, no entanto, agora ela estava lá com o Chico, trabalhando, se convertendo para a programação dela. Muito fácil convencer alguém de verdade no Senhor, transformando a vida dos companheiros. Nós somos modelos. O grande amigo lá falava o seguinte: nós somos modelos, pequenos modelos para aquele que está iniciando. Porque nós ainda não conseguimos conviver, por exemplo, com Chico, com Divaldo, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Porque são espíritos que já vieram se preparando, se convertendo em várias vidas. Em várias vidas. Então, quando eles chegam nessa, eles estão prontos. O Santo Cristo fala uma coisa que uma determinado jovem viu o Divaldo fazer uma palestra, ficou apaixonado. Aí chegou para o Divaldo e falou assim: ah, senhor Divaldo, eu queria acompanhar o senhor. Ele falou assim: você vai aguentar? Não, eu sou jovem, eu aguento. Um mês depois ele abandonou. Que não é fácil. A renúncia, o trabalho, a disciplina é diária. Chico dormia 3 horas, 4 horas, somente isso. Como dizia o Divaldo, a reunião lá no centro da Casa da Prece não tinha hora para começar e não tinha hora para terminar. Ia até 3, 4, 5 horas da manhã, atendendo. Porque o Chico já estava convertido. E Emmanuel continua dizendo: muito difícil, porém, converter-se ao Senhor de verdade, renovando a própria vida. Porque nós ainda vivemos muito material. Não estou fazendo apologia a virar um ermitão, tá? Porque nós temos responsabilidade também com nossos filhos, com o nosso neto, com a nossa casa. Temos. Porque a casa aqui está reformada, graças a Deus, está uma gracinha. Parabéns ao gestor aí da reforma. E isso aqui gera o quê? Precisa de quê, melhor dizer? De dinheiro. Então, se todos nós fossemos ermitão, como é que vai viver o mundo? Se todo mundo resolve não plantar, o que vai acontecer? Morreremos de fome. Não é isso. É o equilíbrio que Joana de Anjos fala para a gente. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus constantemente chamava a atenção dos seus discípulos na convivência, mostrando ele o outro lado da moeda. Jesus caminhava com os discípulos e Pedro, acho que é síndrome de Pedro, sempre avexado, sempre alterado, olhou assim um cachorro na rua, morto. Aí Pedro: olha aqui, mestre, olha que absurdo esse cachorro fedendo aqui. Jesus olha e fala assim: lindos dentes sem esse cachorro. Mas na frente ele viu uma mulher com fecho de lenha, garrafa, uma lata d'água na cabeça. Ali, mestre, ó, trabalhando um indivíduo aqui, né? Que Pedro logo fala vagabundo e tal. Jesus vira e fala assim: ele vai casar com ela, para ter como exemplo e a honra do trabalho. Então, todos sempre olhando o ponto positivo. Jesus proferiu as palavras às vésperas do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmar-se aos irmãos na fé quando se convertesse. E Lucas anota, no capítulo 22, dizendo o seguinte: Simão, Simão, Satanás pediu vós para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Olha a chamada que Jesus dá em Pedro. Satanás. O que é o Satanás?
Arthur Valadares, um jovem que faz umas palestras maravilhosas, estão aí surgindo novos expositores, né? Ele, Vitor Hugo. Ele fala, né, uma fala sobre essa questão de converter-se. O que é o Satanás? São nossas dificuldades, é o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, que ainda fala mais alto, que ainda mostra como devemos atuar no mundo, esquecendo que nós estamos aqui temporariamente, num período longo, curto, médio, que nós não sabemos. Então Jesus mostra para ele que ele ainda tem dificuldades, que ele precisa observar. E Jesus teve uma convivência com Pedro muito forte. Lá no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, nós vamos encontrar ali uma série de passagens, relatos de Neio Lúcio na casa de Pedro. Naquela época já tinha sogra também, que convivia com Pedro. E Pedro, para não ficar atrás, batia de frente com a sogra, né? E Jesus estava sempre chamando a atenção de Pedro em relação. Então Pedro não é um personagem que ele apareceu e saiu, não. Jesus sabe que ele era bruto, que ele ainda era impulsivo, mas ele sabia da honestidade dele, da integridade. Ele sabia que na hora H Pedro ia se educar. E Emmanuel continua dizendo o seguinte: durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Ele viu Jesus, ele viu, como a gente fala, né? Viu com esses olhos que há da terra comer. Ele viu Jesus curar leprosos, cegos, hemorrágicas. Ele viu Jesus tirar Lázaro do sepulcro. Ele viu Jesus no alto do Tabor, se a transfiguração de Jesus perante Moisés e Elias. Ele viu. Ele era convencido plenamente que o mestre era o mestre. Ele não tinha dúvida disso. Mas são as nossas falhas, nossos calcanhares de Aquiles, naquele momento que a gente fraqueja. Humberto de Campos conta que na Casa do Caminho havia vários mantenedores, e também está lá no Atos dos Apóstolos e também no livro Paulo Estevão. Os mantenedores do judaísmo da casa, ele estava recebendo as senhoras, as damas, né? As pessoas de família rica que mantinham, ajudavam ali, e chegaram as mulheres da vida. E ele ficou desesperado. E elas viram: vocês vão atender? E ele ficou. Aí tinha um cantinho na Casa do Caminho, que ele ia para lá se refletir e conversava com Jesus. E ele, só um minutinho, correu lá e conversou: Jesus, o que eu vou fazer? Atendas. Eu vim para os doentes, eu não vim para os sadios. E ele voltou e elas ameaçaram. E ele voltou e falou assim: Jesus, mas e agora? Como é que nós vamos ficar? Nós precisamos delas ajuda. Pedro, eu vim para os doentes. E ele acaba atendendo quando ele vê que ele não tinha mais argumento para o mestre. E o homem somente convencido, ele diz o seguinte: derruba sem construir, critica sem cooperar, discute sem esclarecer, exige de todos sem auxiliar a ninguém, hostiliza o bem provável sem edificar o bem positivo. Somos nós que às vezes não somos tudo isso, mas às vezes somos. Pequenos momentos. Nós adentramos uma casa para multiplicar. Se nós não conseguirmos multiplicar, que pelo menos a gente some. Minha mãe falava sempre:
não é a casa espírita que precisa de mim, sou eu que preciso da casa espírita. Sou eu que tenho que ir lá, sou eu que tenho que trabalhar, sou eu que tenho que me dedicar. Porque ela me consola, ela me fortalece, junto com a doutrina espírita. Na década de 70 teve uma os chiquistas e os divaltistas, né? E Divaldo foi acusado de plagiar os livros de Chico e tal. Ela falou uma coisa muito interessante: eu sou espírita. Se o Divaldo, eu amo o Chico, idolatro o Divaldo, mas se o Chico falhar ou o Divaldo falhar, a doutrina espírita não falha. E nós temos que ter cuidado, porque, como ele coloca aqui, o homem somente convencido, ele às vezes vem para dividir. E vivemos essa experiência na nossa casa lá, pessoas que entraram, depois de entraram para a diretoria, acabaram o trabalho. Havia uma evangelização com mais de 50 crianças, eles simplesmente fecharam, pararam. A minha filha fazia parte da evangelização. Um dia ela foi colocada para fora. Por quê? Não, porque. E esses são os convencidos, mas não são os convertidos. Muitos se convencem, poucos se convertem. Não estamos fazendo crítica a ninguém, tá? Só estamos fazendo uma análise do que Emmanuel colocou para a gente, para cada um fazer uma reflexão, cada um de nós, porque nós não somos perfeitos, estamos no caminho da perfeição, ainda estamos, mas já estamos passo a passo. Se Jesus veio há 2000 anos e nos espera até hoje, é porque ele tem paciência. Se ele não tivesse paciência conosco, ele não esperaria. Não esperaria. Ele ainda nos aguarda. Somente um homem verdadeiramente convertido a Jesus adquire suficiente poder para desligar-se dos domínios do eu, buscando o reino de Deus. Nós temos na quarta-feira um grupo de estudo lá que estuda o livro Missionário da Luz, que eu acho um livro fantástico. Principalmente depois que eu li o livro Testemunhas de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert, que são cartas que Chico trocou com Antônio Vantuil de Freitas, que foi presidente da FEB durante 26 anos. E ele fala ali numa das cartas com Antônio Vantuil que os espíritos superiores, Emmanuel falou para ele, pararam o livro Missionários da Luz na década de 40, se não me engano ele é de 1944, para verificar as revelações que André Luiz iria fazer. No livro fala sobre a epífise ou pineal, que a ciência achava que até os 14, 16, 17 anos ela funcionava, depois ela era uma célula morta. E hoje nós sabemos que ela não é uma célula morta. Ela é a célula do intercâmbio que nos faz o movimento da mediunidade. Seja mediunidade, clarividência, audiência, psicografia, psicofonia e outras mais. Então, olha o trabalho que a espiritualidade faz, domínio do eu. E ele mostra ali exatamente quando o Alexandre faz uma palestra, no capítulo 9, faz uma palestra com um grupo muito grande, inclusive nós, conforme nós vamos estudando, nós podemos participar dessas palestras durante o sono, em desdobramento. Nas obras de André Luiz tem vários relatos de pessoas que entram em desdobramento no sono e vão participar dessas reuniões. E às vezes, quando precisam da gente, procura a gente não está bem preparado para participar. Está lá nos domínios da mediunidade quando ele fala. Então, e ele fala o seguinte,
Quem brilha não é o médium, é a mediunidade. Quem brilha, quando a gente vem à casa espírita, não é o Pedro, é a casa e a doutrina. Ela que tem que brilhar. E às vezes, como ele coloca, quando a gente se desliga dos domínios do eu, tanto o Divaldo quanto o Chico nunca permitiram a idolatria. Nunca. Porque eles tinham consciência de que eles eram simples tarefeiros. Por isso que quando o Chico fala que ele era apenas um cisco, ou uma sombra de um poste, ele não falava em vão. Para ele que convivia com os espíritos superiores constantemente, como ele mesmo fala, que a maior visão que ele teve maravilhosa, que ele ficou estarrecido durante alguns meses, foi quando ele terminou o livro Paulo e Estevão. E ele viu Paulo no colo de Jesus e Abigail, Ananias, em volta, conduzindo Paulo para os reinos dos céus. Que ele ficou meses, tá, estarrecido com aquela visão. E ele continua dizendo o seguinte, aliás, nós preparamos aqui 2 pontos da gente estar convencido e convertido. O primeiro é o Pedro, que a gente já falou. Pedro vivenciou toda essa convivência com Jesus, mas ele precisou passar posterior situações bem complicadas na casa do caminho, as divergências que estavam, a influência do judaísmo, né? Do judaísmo no cristianismo, mudando principalmente Tiago Maior, que queria a introdução do judaísmo no cristianismo, o embate de Paulo com Tiago. Paulo não admitia. E o outro é Saulo. Nós lemos muito de Saulo, doutor da lei, fariseu, perseguia os cristãos, vivia o radicalismo religioso. Nós vemos muitas vezes relato. Mas Paulo tinha uma série de fatores que a gente tem que ver. Primeiro, ele tinha cidadania romana. Ele era de Tarso, na hoje que é a Turquia, né? E onde era uma cultura grega. Então ele tinha conhecimento. Mas a cidadania romana não era à toa. Vamos lembrar, o Império Romano dominava toda a Europa e o norte da África. Paulo circulava livremente por tudo aquilo. O que os discípulos não conseguiriam fazer, porque eles tinham limitação de espaço. Vamos lembrar como é que vivia a época. Então Paulo poderia sair pregando, como ele fez quando tornou-se. Mas o encontro de Paulo, que a gente tanto escuta na porta de Damasco, a visão, a queda, a cegueira, né? E Jesus manda que ele entre e se hospeda, que ele aguarde. Mas é um relato bem interessante que ele fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era um sol de meio-dia, no deserto. Não estava em Lauro Miller, não, estava no deserto, ali no Oriente Médio. E ele fala: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Ele cai no chão, olhando para a luz, e os soldados com ele, que ele foi prender Ananias, acham que ele estava louco por causa do calor. Quando ele sente a aproximação de Jesus, o abraçando carinhosamente, ele tem um novo diálogo. Não recalcitres contra os aguilhões. Não recalcitre contra os aguilhões, porque os aguilhões virão. A dor, a necessidade, como ele foi expulso da casa dos pais, como ele foi expulso dos templos judaicos quando ele quis falar que Jesus era o mestre. Amigos de infância colocaram ele para fora, fingiram que não ouvia. Quando ele vai para Jerusalém, quando ele bate na porta da casa do caminho,
Pedro abre e queria o acolher, mas os outros ficaram com medo, porque ele era um perseguidor dos cristãos. Ele havia feito um diálogo, um debate com Estevão, Estevão perdeu e foi condenado. Mas aquele indivíduo chamado Estevão mexeu com ele, pela integridade de Estevão, pela confiança de Estevão, pela moral de Estevão. Mexeu com ele e deu dúvidas na cabeça dele. E principalmente com dentro do corpo da sala, e ele vem mostrar a sua noiva amada, e era seu irmão. Abigail reconhece o irmão sumido e ele entra em desespero. Termina o noivado. A noiva morre. Ele vai a Damasco prender Ananias. E a resposta de Paulo é bem simples. Ele já não questiona. Quando Jesus fala, não recalcite os aguilhões, ele já não questiona. Senhor, que queres que eu faça? Jesus, ele já viu ali naquele momento. Ele não precisou ler as anotações, ele não precisou conversar com os discípulos, ele não precisou ir para a mansão, as casas do caminho, conversar com os discípulos que conviveram com Jesus. Ali ele já diz, que queres que eu faça? E ele entra, vai para uma hospedagem, e Jesus aparece para Ananias. Vá e cure. Qual seria, vou dizer por mim, o meu ato? O mesmo de Ananias. Eu, mestre, ele quer me prender, me matar, e o Senhor está mandando eu curar. E Jesus fala uma palavra bem interessante. É um vaso muito precioso. Mas por que Jesus fala um vaso precioso? Vamos voltar num tempo que não tinha geladeira, não tinha micro-ondas, não tinha energia elétrica, não tinha forninho. O que eles usavam para conservar a água, o azeite, o óleo, a comida? Vasos. Então, se quebrasse um vaso de barro, perdia-se às vezes alimento, óleo, azeite. Então, o vaso é um simbolismo de coisas que são guardadas. O alimento era precioso. A água, naquele calor que chovia pouco, era uma preciosidade. Ela ficava, não era do meu tempo, era do tempo da Joelma, aquelas garrafas, de barro, não era? Então, Joelma? Então, é ali que ficava a água. E ela ficava fresquinha. Aqui deve ficar mais gelada ainda, com frio. Lá ela ficava fresquinha com calor. Então, por isso que Jesus fala, me é um vaso precioso. Porque ele sabia que Saulo estava pronto. Ele sabia do potencial de Paulo, de Saulo ainda, pronto para estar divulgando a sua doutrina. Pronto. Bastava ele ler, se concentrar, como ele vai para o deserto, fica 3 anos no deserto, lendo as escrituras que ele tinha copiado de Ananias, e ele volta pronto para a divulgação. E começa a peregrinar, a andar para tudo quanto é lado, fundando igrejas. Ele não ia no seu carro particular, muito menos no jatinho. Ou era a pé, ou no lombo de jumento, naquele calor. E Paulo tinha tanta preocupação com a questão socioeconômica, porque ele sabia que a maioria dos cristãos eram pessoas simples, viviam dificuldade, que ele tornou-se artesão. E ele andava com seu tear, e Barnabé, que era seu companheiro, tornou-se oleiro, fazia trabalhos para não sobrecarregar os irmãos em Cristo. A preocupação de Paulo, por isso que Jesus fala, me é um vaso
precioso. E dali ele começa a pregar. Já no tempo, na inauguração da igreja de Coríntios, ele cansado dos problemas que estavam acontecendo, ele entra na igreja. Eu li essa passagem, eu particularmente, quando li o livro Paulo Estevam a primeira vez, eu me vi judeu perseguindo Paulo. Tive muita dificuldade de ler esse livro até o fim, depois li, depois reli para me acalmar. E ele naquela já na meia-idade, os problemas, e Jesus chega perto dele. Eu não imagino, não consigo imaginar a sensação dessa aproximação. E Jesus conversa com ele e coloca Estevão ao lado dele para orientá-lo nas cartas, nas famosas epístolas de Saulo, cada uma mais linda do que a outra. E Emmanuel termina dizendo para a gente o seguinte: solicitar diretrizes do plano elevado, esperando que os desígnios divinos se adaptem aos nossos caprichos, é loucura de coração. Nós recebemos orientação, sim, mas a orientação não é para solucionar nossos caprichos, é para o nosso processo evolutivo. Porque o Chico estava num local com uma senhora, entrou um homem, tá, para assaltar todo mundo. Aí o Chico já estava com idade avançada, elas foram ficar em volta de Chico. Daqui a pouco chegou a PM. Aí prendeu o homem. Aí quando sai o Chico lá do meio e falou: moço, não trata mal ele não, tá? Trata bem. Aí o sargento olhou para ele e falou assim: o senhor já chegou aqui? Mas o senhor foi lá na guarnição me chamar, como o senhor chegou primeiro do que eu? Porque a espiritualidade, tá? Ele tinha bicorporidade, é uma mediunidade. Porque quando nós precisamos, a espiritualidade está ao lado, nos orientando, nos fortalecendo. Para nós encerrarmos, ele diz: trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Pedro continuou trabalhando para a sua reforma, na casa do caminho, na transformação, recebendo a todos, curando, às vezes, se preparando para seu processo evolutivo. Quando ele é preso em Roma e foi condenado à crucificação, embora eles foram presos várias vezes, e tem no Atos dos Apóstolos, tem um relato bastante interessante, estava ele preso, Paulo e tudo, e de repente entra uma névoa dentro da prisão, e os guardas começam a cair dormindo. Cai para lá, cai para lá, e eles ficaram assustados. Quando eles viram, a porta da cela se abrem. Está em Atos dos Apóstolos. Eles olharam um para o outro, porque a espiritualidade estava ali ao lado. E Pedro, quando viu que ia ser crucificado, pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Cristo. Ele não era digno de ter a mesma morte como Cristo. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. A nossa conversão, não se preocupemos, vai ser passo a passo. Quando nós entendermos, eu hoje sou melhor do que eu ontem, nós já estamos no processo do caminho. E todos nós que já estamos aqui nesta noite, já estamos no caminho. Basta persistir, porque Jesus falou: bem-aventurados que persistirem até o fim. Felizes seremos se perseverarmos até o fim. Que Jesus nos abençoe, que os amigos espirituais nos fortaleçam no nosso caminhar. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Assim seja, Jesus.
não só convencidos. Prática do bem. À medida que o espírito avulta em conhecimentos, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo por fim a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Que assim seja. Agora então nós vamos passar para o segundo ato, que é o passe. Muito obrigado.